Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Um clichê famoso em economia é que tudo seria cíclico. E realmente tem sim muita coisa cíclica. Basicamente porque algumas forças da economia atuam dessa forma até a gente voltar para algum tipo de equilíbrio. Para os nerds aí de plantão, é o que a ciência chama de mecanismo de feedback negativo. Pode procurar no seu site de pesquisa ou na inteligência artificial de sua preferência. Um excesso de demanda ou de oferta, por exemplo, ela gera a própria semente da sua volta para o equilíbrio. O preço sobe ou desce, a demanda e a oferta se ajustam, e aí mais um ciclo se completa na economia. Pois bem, hoje tem um miniciclo rolando na China, mas que envolve notícias, dados e também torcida. A confiança dos investidores não tem melhorado, os mercados seguem piorando bem lá, olhando a bolsa principalmente, as autoridades ficam hesitando, mas uma hora elas jogam alguma boia. A esperança dos investidores é que a gente esteja aí a caminho dessa última perna agora. O noticiário tinha voltado de fato a requentar essa discussão sobre um pacote de medidas, só que agora o primeiro-ministro chinês foi um pouquinho mais claro ao falar aí, abre aspas, de medidas mais enérgicas e eficazes para estabilizar o mercado e aumentar a confiança, fecha aspas. A melhora que a gente viu nos ativos brasileiros ontem mostra bem como parte do nosso desempenho negativo nesse começo de ano também tinha a ver com China. Aquele estresse gerado pelos sinais de capitalismo de Estado do nosso governo com a neoindustrialização, que eles divulgaram segunda, foi aliviado pela retórica aí da autoridade chinesa. Só que agora, falando em retórica da China, precisa ter a implementação dessas coisas que ele está falando. Nos últimos anos, Pequim tentou interromper essa tendência de venda persistente de ações chinesas. Eles cortaram o custo de negociação, eles compraram ali ações de bancos por um fundo um fundo do governo, eles proibiram posições vendidas para alguns fundos e algumas empresas chinesas também. Dessa vez, o governo quer mobilizar cerca de 2 trilhões de yuans, que dá aí uns 250, 300 bi de dólares, de contas offshore de estatais chinesas, como parte de um fundo de estabilização que vai comprar ações no mercado interno. São paliativos, né? Porque a desconfiança do mundo, do resto do mundo, é com a mão pesada do governo na regulação de vários setores e também no crescimento potencial do PIB deles, que parece estar em queda. Mudando agora de assunto, outro destaque do noticiário tem sido o comportamento do Bitcoin depois do lançamento do ETF. ETF, para quem não sabe, é um fundo negociado em bolsa feito para rastrear o desempenho de um ativo ou de um grupo de ativos. Você pode comprar e vender ações de um ETF como se fossem ações comuns. Tinha quem achava que isso, o ETF do Bitcoin, ia dar um boom na demanda pela cripto, mas o que se viu até agora foi o pessoal, na verdade, aproveitando para realizar lucro. O Bitcoin perdeu 15% mais ou menos de valor nas últimas 2 semanas. O ETF, ele dá credibilidade para o Bitcoin, é verdade, mas não deu essa demanda extra como o pessoal imaginava. Falando agora de Brasil, a novidade que a gente teve foi a surpresa positiva com a arrecadação em dezembro. Foi reflexo, na verdade, do incentivo que se deu de se antecipar pagamentos de impostos por conta ali dos fundos exclusivos e offshore depois que o governo mudou aquelas medidas de tributação. Por ser uma tributação sobre rendimentos passados, com a alíquota aí que foi reduzida de 15% para 8%, esse valor a mais de arrecadação deve se repetir em mais 3 parcelas, que são janeiro, fevereiro e março, pelo cronograma oficial. Então a gente pode ter 3 meses aí de um dinheiro extra vindo dessa medida. Fora isso, o governo também espera que a gente comece a aparecer aí os impactos das outras medidas que eles aprovaram no Congresso daqui para frente na arrecadação. Olhando para o ano, a arrecadação de 2024, o foco vai ser entender o quanto que essas medidas extraordinárias vão conseguir compensar uma tendência que a gente também está vendo de desaceleração da arrecadação por conta de um PIB mais fraco e também por conta dos preços das commodities que estão mais baixos. Para terminar agora, logo cedo, daqui a pouco, saem algumas prévias dos PMIs de janeiro que eu já comentei e expliquei segunda-feira. O embate nesses dados, principalmente quando a gente está falando dos PMIs dos países da Europa, vai ser que de um lado você teve um tom no final do ano passado desses PMIs que estava melhorando, você tinha PMIs melhores, só que agora a gente pode já ter alguns efeitos negativos das interrupções que a gente está vendo no Mar Vermelho, que pioram aí o comércio e, consequentemente, a confiança dos gerentes de compra. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.